Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o devocional Pérolas Preciosas. O tema de hoje é: Somos vasos nas mãos do oleiro. Jeremias, capítulo 18, versículos 3 e 4 diz assim: Então fui à casa do oleiro e vi o trabalho trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. Amadas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos apenas vasos. O oleiro é o Senhor. E é interessante, né, sabendo disso, que o vaso ele não questiona o oleiro. Ele não questiona o agir do oleiro. Eu nunca vi um vaso questionar o porquê que o oleiro o fez redondo, oval, ou porquê que as suas bordas são diferenciadas, ou porque não usou um barro diferente. Não, o vaso nunca questiona o oleiro. Pelo contrário, ele simplesmente aceita o processo e vai. Glória a Deus. Amadas, eu acho interessante porque o Senhor falando aqui com Jeremias, ele usou esse exemplo, né, do vaso. E antes de ser um vaso, quando, né, Jeremias viu aqui o oleiro, ele já estava na roda, que é um instrumento usado pelo oleiro para que esse vaso ele vá rodando, 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 e o oleiro, à medida que esse vaso roda, ele vai dando forma ao vaso. Mas antes desse vaso ou deste barro estar na roda, ele precisa passar por um processo. É interessante nós percebermos que esse barro, primeiro ele precisa ser molhado, esse barro ele precisa ser amassado, ele precisa ser, como é que eu posso dizer, moldado. Não ainda na roda, mas ele precisa se tornar uma massa. Até então é apenas barro, depois de molhado vira apenas lama. Quando ele é amassado, amassado e amassado, então ele se torna agora uma massa que começa a ser modelada. Agora sim, lá na roda. Mas é interessante porque vai dizer que esse vaso que o oleiro estava fazendo, ele se estragou. Entenda, não foi o oleiro quem estragou o vaso, foi o vaso que se estragou. Aleluia. Eu não sei se você entende, mas aqui tem algo muito profético. O Senhor ele está dizendo: não é eu ou não sou eu quem fiz algo de errado. Foi você, Luana, que se estragou. Mas aí eu acho interessante, porque isso aqui trazendo para a nossa realidade é basicamente isso. Quando nós erramos, pecamos e entristecemos o coração do Senhor, é como se nós nos estragássemos. Mas louvado seja Deus, porque nós estragamos na mão do oleiro. E aí a Bíblia diz que ele vai e o refaz. E aí ele molda outro vaso de acordo com a sua vontade. Amadas, e o processo do vaso ele não termina quando ele é moldado. Depois que o vaso ele é moldado, ele precisa passar pelo estágio que eu considero mais difícil, que é o fogo. Ele nem pode passar muito tempo no fogo, senão ele vai ficar frágil e se quebrar. E ele nem pode passar pouco tempo, porque senão o barro vai ficar cru e também não vai ser rígido o suficiente. Então, ele precisa passar pelo tempo determinado pelo fogo para que fique perfeito. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está falando para mim e para você neste dia é que as provações que eu e você enfrentamos, as lutas que passamos, nada mais é do que o fogo. Fogo esse que está nos preparando para nos tornarmos vasos excelentes. Mulher, eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado e nem sei o que tem enfrentado. Mas uma coisa eu sei, você é vaso. E tudo bem se quebrou, se você se quebrou. Porque desde que você tenha se quebrado na mão do oleiro, ele pode refazer tudo de novo. Hoje o Senhor me manda aqui para te dizer que talvez hoje você se sinta quebrada. Mas está na mão do oleiro? Então está no lugar certo.
porque na mão do oleiro ele pode remodelar e fazer o que quiser. Aleluia. E o Senhor também está falando muito forte ao meu coração que muitas mulheres estão reclamando do fogo. Fogo esse que hoje representa as dificuldades, as provações. Mas o Senhor ele me manda aqui para te dizer que é necessário. Esse fogo nada mais é, essas provações e aflições nada mais são do que o tempo necessário para que este barro se torne um vaso com excelência. Então, mulher, não reclame, não murmure, porque processos são necessários para que propósitos se cumpram em nossas vidas. Lembre-se disso. Deus abençoe. Um forte abraço.